Boa noite. Me chamo Francisco das Chagas, tenho 55 anos e moro em um pequeno município de Domingos Mourão, no estado do Piauí. Quando eu era jovem, vi com meu irmão esse demônio, conhecido como lobisomem, e posso lhes dizer que criatura mais traiçoeira não existe. Eu e meu irmão somos testemunhas vivas de que esse demônio realmente existe. E por aqui, sempre em noites de lua, toda a família se reúne em volta de uma grande fogueira, só para escutar uma história de uma criatura que para muitos não passa de mito, mas para nós é bem real. Meu pai trabalhava em um garimpo em uma cidade vizinha, conhecida como Pedro II, mas na época era conhecida como Matões, e até onde consigo me lembrar, ele sempre trabalhou lá. Quando meu pai faleceu, eu tinha 16 anos e fui com meu irmão, que é 2 anos mais velho, trabalhar lá no garimpo. Como era muito longe, íamos sempre na segunda-feira e só voltávamos no fim de semana. Ficávamos dormindo em um pequeno barraco que ficava à beira de um lago. Começamos a trabalhar e nas primeiras semanas não conseguimos achar nenhuma pedra de opala, que na época já era bem difícil de ser achada. Mas estava tudo bem tranquilo. Sempre durante a noite íamos até a beira do riacho para poder pegar alguns peixes e garantir o jantar. Passaram-se uns 2 meses e começamos a achar algumas pepitas de cristais e opala, o que começou a atrair muitos garimpeiros para mais perto de onde nós ficávamos. Até que um dia, um homem de meia idade, que se chamava Damião, chegou perguntando se podia cavar um buraco e começar a garimpar ali, pois no local onde ele estava, não estava mais dando pedra. Então falamos que ele podia sim, que ele podia começar a garimpar ali perto de nós. Se passou uns 15 dias e nós sempre encontrando poucas pedras, e o Damião não estava tendo a mesma sorte que nós. E ele era o tipo de pessoa que quando algo não dava certo, começava a dizer muitos palavrões e se reclamar da vida. Sempre que achávamos uma pedra, ele ficava nos olhando com um olhar de muita raiva e de pura inveja. Nós levávamos as pepitas até o barraco e só no final do dia fazíamos a seleção das melhores. Foi aí que o tal Damião resolveu cavar em outro lugar, porque ele não estava encontrando nada onde nós estávamos, e desde então começou a sumir algumas pedras que nós guardávamos sempre no barraco. Então meu irmão disse: Francisco, amanhã eu vou sozinho e você vai ficar escondido para pegar esse maldito que está nos roubando. Amanheceu o dia e meu irmão foi logo para a mina, e eu fiquei atrás de algumas árvores só observando. Já tinha se passado umas 3 horas e nada do ladrão aparecer. Era por volta de 10 da manhã. Eu estava quase desistindo de ficar ali, quando vi o tal Damião vindo em direção ao barraco, e eu fiquei só olhando. Então ele olhou para um lado e para o outro e entrou no barraco. E eu não pensei 2 vezes. Entrei no barraco, peguei um pedaço de madeira e bati tanto nele que depois ele mal conseguia se levantar. Então ele levantou com muita dificuldade e disse: Tu vais se arrepender, não haverá portas e paredes que te salve. E foi embora, mal conseguindo andar. Fui até onde meu irmão estava e contei o que tinha acontecido. E ele disse para mim não se preocupar, porque se aquele maldito aparecesse, ele ia levar uma surra tão grande que seria difícil ele esquecer. Se passaram alguns dias e o tal Damião sumiu da região. Ninguém mais o tinha visto por ali. Era uma quinta-feira. Saímos do garimpo e fomos até uma venda que ficava mais ou menos a 1h30 do garimpo. Ficamos por lá um tempo, jogando baralho e tomando algumas pingas.
Já eram umas 9 horas quando voltamos para o garimpo. Quando estávamos chegando, bem de longe vimos algo saindo do barraco. Parecia ser um homem, mas aquilo ficou de 4 pés como um grande cachorro preto e correu em direção à mata. Ficamos ali parados por 1 hora e só fomos para o barraco quando tínhamos certeza que aquilo não ia voltar. Chegamos no barraco, estava tudo revirado. Nós não sabíamos o que era aquilo, mas com certeza era algo demoníaco. Naquela noite não conseguimos mais dormir. Ficamos, é claro, esperando o dia amanhecer. E quando amanheceu, não contamos o que tinha acontecido para ninguém, pois nós não sabíamos explicar o que era aquilo. Aquele dia passou bem rápido e já eram umas 6 da tarde quando fui tomar banho no riacho. Estava vestindo minhas roupas quando escutei um assovio que vinha da beira da mata. Então eu olhei e vi o tal Damião encostado em uma árvore fumando um cigarro. Ele me olhou e disse: "Tava no barraco ontem não, né? Tudo bem, da próxima eu não vou errar." Ele nem esperou o que eu tinha para falar e foi sumindo no matagal. Corri até onde meu irmão estava e contei o que tinha acontecido. Então ele disse: "Francisco, essa noite vamos armar as redes para dormir em cima dessa árvore. Se aquilo que vimos ontem for o Damião e o Damião for o que penso, ele vai terminar nos matando. Então vamos matar ele primeiro." E assim fizemos. Armamos as redes e fomos nos deitar. E meu irmão, levando apenas uma velha espingarda que ele tinha. Estávamos bem atentos em cima daquela árvore. Eram por volta de 10 da noite, quando ouvimos aquele atropelo vindo por dentro da mata. O susto foi tão grande que quase caímos da árvore. A lua estava bem clara e vimos perfeitamente aquele grande animal que foi saindo da mata em direção ao barraco. Parecia ser um grande macaco com uma cabeça que lembrava de um porco e seus dentes eram saltados para fora. Aquilo se aproximou do barraco e soltou um tipo de urro medonho e de repente escutei um tiro. Aquela coisa caiu no chão e rapidamente levantou e saiu correndo em direção à mata. Com certeza aquilo era um lobisomem e iria nos matar se tivéssemos ficado dentro do barraco. No dia seguinte achamos melhor voltar para Domingos Mourão, pois aquilo poderia voltar e terminar nos matando. Sempre encontro antigos amigos do garimpo e sempre pergunto pelo Damião, mas todo mundo fala a mesma coisa, que ele sumiu da região e nunca mais foi visto por ninguém. Essa história que vivi com meu irmão me faz ter pesadelos até os dias de hoje. Acreditem, tudo há e tudo existe. Boa noite.